do canal, tudo bem? Hoje estou aqui com meu excelentíssimo marido e treinador, o Matheus Sul, para quem não conhece ainda. E como vocês viram na thumb do vídeo, nós vamos comentar sobre o meu feedback no Muscle Contest Japão. Então, eu vou dar uma introdução para vocês de como foi, o que é, e logo em seguida já engato sobre o meu feedback. E o Matheus conta um pouco mais das estratégias que a gente tá buscando, já fazendo, porque a gente já colocou em prática para os próximos campeonatos, que será em breve. Então vamos lá? Bora. Então, eu competi no Muscle Contest Japão, dia 28 de fevereiro. Foi minha estreia na liga profissional, foi meu pro debut na categoria Fit Model. E esse foi o primeiro show que a gente teve da liga profissional dessa categoria. Para quem não conhece ainda, a Fit Model é uma categoria que surgiu no início de 2025, no qual a IFBB trouxe essa categoria como uma categoria de entrada, e essas são as palavras do Tyler mesmo, quando ele explica o que é a Fit Model. E a Fit Model, acredito que se a gente pudesse ali dar pegar um conceito, o que é? Ele é um físico mais slim, um físico com tônus muscular. Tens alguma coisa ali para pontuar? Um físico mais parecido de uma modelo, digamos assim. E a referência que a gente tem, e tinha até então, né, antes do Muscle Contest Japão, era a biquíni de 10, 15 anos atrás. A pose era a mesma pose, vou colocar ali a foto que eles colocaram de referência, da Effin. O biquíni é um biquíni diferente, ele não é um biquíni, ele não pode ter pedraria, ele não pode ter conectores. Então ele é de um tecido liso, que ele pode sim ser holográfico, ele pode ser brilhoso, só que não pode ter essas coisas que eu já comentei ali com vocês. A parte de baixo, a parte da frente ele é em V, e a parte de trás ele precisa cobrir 50% do glúteo. Então eu acredito que essas são as definições gerais do que a gente tinha, do que era Fit Model e tudo mais. Então, voltando ali pro show do Muscle Contest Japão, então eu fiz a minha estreia. Dentro do show do Muscle Contest Japão, um recorde, a gente teve ali, eu acredito que será um dos maiores shows que a gente vai ter esse ano. Teve mais de 40 atletas, né? 42. Muitas meninas de todos os lugares ali. Eu acho que tinham mais de 8 países representados, se eu não me engano. E foi muito legal, foi uma experiência fantástica, assim, estar ali, é um privilégio. Independente da colocação, acho que valeu super a pena. Mas qual que foi a nossa estratégia em ir pro Muscle Contest Japão? Óbvio, a gente queria e foi para buscar a vaga, porque ele era um classificatório pro Mr. Olympia. Só que uma das estratégias se a gente não conseguir a vaga, o que a gente consegue extrair dali? A gente consegue extrair um feedback, que como é uma categoria nova, a gente não tem um feedback assertivo do que eles querem na liga profissional, qual é o físico da categoria. A gente consegue ver de perto quem era a pessoa que ganhou, a gente conseguiu ver, e a gente consegue ter esse feedback cedo, porque é o primeiro show que teve no ano, então a gente tem um tempo para trabalhar até os próximos shows da liga profissional. Então acho que essa foi um pouco da nossa estratégia em ir pro Muscle Contest Japão, né? Isso. Beleza, então agora vamos pro que interessa, o que foi meu feedback. Vou deixar rodando aqui a minha apresentação para vocês, tá? E contextualizando, a árbitra central, que é hoje quem, basicamente, no fisiculturismo, que é quem decide e traz as maiores análises ali, e no final é quem dá o feedback para os atletas, era a Sandy. A Sandy, ela é incrível, assim, conhecer ela pessoalmente foi uma honra. Ela é muito simpática, muito solícita. Ela é bem fofinha, assim, bem gente boa. Fofa pra caramba. Ela, o outro árbitro... O Patrick, também, nossa, incrível. Quero virar amigo dele, brother. Assim, a arbitragem, acho que a gente não tem nada... Da organização também do evento, não tem nada pra falar. Assim, tudo muito bom, sempre tipo, prestativo, solícito.
Mas a Sandy, então, que me avaliou é a árbitra central, ela também é a árbitra central do Olímpia. Então, esse feedback dela, o que ela passou, é muito importante pra gente. Então, diante da minha apresentação e do físico que a gente apresentou, o que a Sandy me pontuou? Um feedback que eu nunca tinha recebido antes, e dos feedbacks que eu vejo dos atletas, eu achei muito completo. Então, ela analisou desde a parte do físico, pose, até a parte visual, que é algo que importa muito dentro das categorias femininas. Então, assim, a gente falou o seguinte, eu tenho gravado e traduzido depois desse áudio e tudo mais, mas eu não vou colocar aqui pra vocês por uma questão de não expor até ela, né? Mas trazendo pra vocês o que ela trouxe, que hoje o meu físico, ele precisava aparentar mais curvas. Como sugestão, o que ela trouxe? Projeção de glúteo, para que na hora que eu pose de frente, eu lateralize um pouco essa pose e consiga ver certinho a diferença entre a linha de cintura e o glúteo ali, né? Então, mostrar aquele arredondamento, essa curva. E tanto na pose de frente quanto na pose de costas, ela deu a sugestão que a gente aumente um pouco a minha dorsal para aparecer mais essa curva de aqui é a dorsal, aqui é a cintura, que a minha cintura é uma cintura fina, e isso aqui é glúteo. Então ficaria aquele corpo escultural. O famoso corpo violão. Exato, o corpo violão. Então, essas foram, acho que, as principais. Ah, não, tem outro ponto que é um ponto que me pega ali desde de quando eu ganhei o Pro, e eu peguei esse feedback com o Tyler também, que é a questão dos meus ombros. Quando eu poso, ele fica muito chamativo. Eu sei que tem uma desproporção do tamanho do meu ombro com o restante do meu braço. Então, a pose, quando a gente faz ali da Fit Model, o meu ombro sai muito para fora, então ele sobressai, ele chama muita atenção. Eu acho que é a curva talvez mais evidente que eu tenha dentro do meu físico, e isso fica desproporcional. Então, a gente tentou durante esse período destreinar o ombro, não deu certo. Mesmo eu não treinando o ombro, assim, treinei eu acho que 2 vezes, uma que eu pedi de presente de aniversário e uma outra, nem lembro quando foi, mas a gente não aqueceu, não fez nada no ombro, mas mesmo assim ele sobressai bastante. Esse foi mais um dos feedbacks em relação a físico que ela deu pra gente, né? Sobre pintura. A minha pintura no campeonato não ficou legal. Não sei se a minha preparação de pele não foi boa, porque eu tava preparando a pele há muitos dias e eu fiz isso igual a gente faz no Brasil, que é o que a gente é orientado aqui. Talvez lá a tinta seja diferente, o tanning tenha mais realmente adesão e eu não precisava ter feito todo esse preparo. Então, a tinta aderiu muito ao meu corpo e eu fiquei muito escura. E quando contrastando com a cor do meu biquíni, com a cor do meu cabelo, cor da minha pele, não ficou legal. Então, se vocês olharem, voltarem ali e verem no vídeo, eu também não gostei. Na hora, durante a pintura, eu já vi que eu tava ficando manchada, que tava muito escuro comparado às outras meninas. E já fiquei insatisfeita. Mas como eu disse, a organização em si, eles estavam meio que não sabiam o que fazer também, né? Mas eles tentaram de tudo. O nosso amigo, que eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. Um dos organizadores do evento, vou deixar o arroba dele aqui do Instagram. Ele, no final, ele ainda me salvou. Pegou lá uma outra tinta, passou brilho. Passou brilho. De tudo. E ele sempre ficava falando, vai lá, retoca, pede brilho, não sei o que. Mas ele que no final me salvou ali. Tava me fazendo de tudo pra me ajudar. Mas não ficou bom. Isso a gente sabe que isso me jogou muito pra trás também ali nas colocações, que quando a gente me coloca do lado das outras meninas, eu tava com uma cor bem diferente. E um outro ponto que é o que eu achei mais interessante dentro do feedback foi em relação a cabelo. Quando a gente fala cabelo, a gente pega 2 coisas. Por conta da pintura, o meu cabelo estava muito claro. E a gente sabe que tem as luzes de palco também.
reflete mais ainda um cabelo branco ou loiro. Loiro. E o que acontece? O contraste fica muito alto, então não fica legal. E eu tive que aprender isso em cima do palco e escutando o feedback ali. Então, a- vendo as fotos, eu olhei e falei, cara, não tá legal. Então, por isso vocês já viram que eu estou de cabelo de outra cor, diferente acho que do vídeo anterior, que eu tava loira ainda. Mas foi só um pontapé pra eu mudar meu cabelo. Eu já tava querendo, assim, seguir por essa linha um pouco mais natural. Até porque eu pintava meu cabelo há 6 anos, então precisava dar uma folga do loiro. E gostei bastante do cabelo. E ainda um outro feedback, olhando pra essa parte física, Visual. parte visual, desculpa. Quando eu fico de costas, o meu cabelo é um cabelo relativamente curto. E isso atrapalha, tipo, se eu não tenho uma dorsal muito grande, dá pra ver na pose que a minha dorsal não é grande, que a minha cintura talvez não seja tão violão quanto eles queiram. Então até foi uma das sugestões, trazer um pouco mais de volume de cabelo. E é algo que a gente vai estar trabalhando até para os próximos campeonatos também. Mas, Matheus, traz ali um pouquinho a sua visão do meu físico do dia do campeonato, o que tu achou, se eu tava muito condicionada comparada às outras meninas. O que tu achou ali de como foi o meu físico, de como que a gente tava? E quais as estratégias que a gente vai seguir pro próximo campeonato? Então, vamos lá. Eu particularmente, como a Gabi falou, esse show, ele foi pra gente ter uma base do que exatamente eles vão querer. Até então, a gente só tinha a base do Brasil. Então, assim... E a foto de referência... E a foto de referência da Ashley. A gente também tinha a base gringa, tipo, olhando por fotos. Mas é totalmente diferente tu olhar numa foto e pessoalmente, tá? Exato. E fora que a gente tinha uma base gringa, mas a gente não sabia qual delas que seria o mais próximo do que eles queriam. Uhum. Então, assim, sobre o físico no geral, eu particularmente, eu gostei muito do físico da Gabi. Assim, disparado, até então, foi o melhor físico até agora, em comparando os 2 últimos campeonatos dela que foram feitos no Brasil. Eu vou colocar aquela foto que eu fiz de comparação do meu... isso. Da minha boa. estreia e de uma atualização que eu tenho. Cara, então, tipo assim, ó, a linha de cintura dela, bizarramente, parece outra pessoa. A gente conseguiu conciliar um pouco com o primeiro feedback que a gente teve do Tyler. Exato. Que era... Não precisava mais de ombros e as pernas um pouquinho mais finas. Então, se vocês forem perceber bem nessa foto que a Gabi colocou, as pernas dela a gente conseguiu afinar, ela parou de treinar quadríceps, então deu uma afinada legal. Os ombros não cresceram, ficou tipo naquele... Eu achei que deu uma murchada assim no ombro, tá? Mas assim, não foi... Não foi o suficiente. Isso, não foi o suficiente, porque precisava ter murchado mais, mas enfim. Então, assim, dentro do físico dela pro dia do show, eu acho que atendeu as expectativas que a gente se planejou com base do primeiro feedback do Tyler e na curva de evolução que a gente estava se programando, né? Então, eu particularmente gostei. Como eu falei, se fosse a nível Brasil, eu diria que estava perfeito, mas como a gente não sabia como era dentro da liga profissional, hoje a gente já tem que fazer mais ajustes. Só dando um pitaco em relação ao que eu achei do meu físico, tá? Eu achei que tava um físico bom, só que eu achei que eu depletei muito nos últimos dias ali, sabe? A gente tentava encher, que era o que eu enxergava, que faltava volume em alguns lugares, tipo assim, ombro eu não mexeria em nada, né, óbvio. Mas eu achava que faltou volume de glúteo. Sim. Talvez até um pouquinho ali, perna, no geral, eu achei que faltou um pouco de volume. Só que a gente não conseguia encher meu físico. Tanto que eu comi muito bem nos últimos dias. Tipo assim, bastante carbo. Só que a gente não conseguiu encher o meu físico. Também tem esse detalhe. Eu achei que eu fiquei talvez um pouquinho... Flat. Exato,
flat e condicionada também. Que eu acho que a gente ficou meio que ali num medo. Porque não sabia o que iria ser, como seria. Mas Pra qual se tu lado ia pegar puxar, né? a maioria das meninas, claramente a Gabi era uma das mais condicionadas do palco. Assim, Eu acho tipo, que sim. disparadamente ela tava ali entre as mais condicionadas, sabe? E pelo que a gente entendeu, não é exatamente isso que eles querem. Não se trata de condicionamento, não é essa pegada. Então, Não mesmo. como ela falou, a gente até tentou encher, mas Gente, quando a gente fala condicionamento, eu quero falar aquela questão de músculos bastante aparentes, pele isso. muito fina, veias aparecendo, Ou músculo músculo fibrando. fibrando. E a gente cuidou pra eu não ficar tanto assim, né? A gente, pô, cara, o que a gente fez? Deu. Assim, a gente fez de tudo, literalmente. Mas tudo bem, faz parte. E Exato. agora a gente focar no feedback atual e a gente trabalhar em cima disso. E o que a gente vai trabalhar então nos próximos? A gente já tá trabalhando. A gente já tá trabalhando. Com base com o que a Sandy falou, os treinos da Gabi, tipo, mudaram totalmente da água pro vinho, mudou tudo, literalmente tudo. Então, hoje ela tá com um volume muito alto de treino, porque como a gente tem um pouco tempo pros próximos shows, né? Só dando uma pequena palhinha. Eu falei próximos, já falou próximos, então vocês já entenderam, né? São vários. Como a gente tem pouco tempo, eu precisei aumentar um pouco esse volume de treino dela pra gente conseguir aproveitar ao máximo e tentar conseguir o máximo de desenvolvimento nas partes que precisam ser melhoradas. Então hoje o volume de treino dela é basicamente focado só em dorsal e glúteo, só. E eu tive uma sacada... Só pra trazer um ponto, dorsal e glúteo justamente para aumentar essa questão dos pontos que a Sandy falou. Isso. Aumentar a dorsal, a gente vai aumentar a dorsal e vai aumentar glúteo. A gente vai aumentar tanto projeção, eu acredito, quanto também lateralização, né? Sim. Porque isso que vai acontecer? Vai ficar o meu shape, o que eu enxergo hoje, eu acho que é um V-shape, né? Os meus ombros estavam muito grandes e eu acho que a minha cintura ficava muito fina junto com o meu glúteo, sabe? Então ficava um V-shape. O glúteo dela, ela meio que não conseguia acompanhar os ombros, digamos assim. Consegue. Aí, agora, o que a gente tá trabalhando de fato? O glúteo para aumentar essa projeção, que é uma coisa que eu vi que as meninas têm bastante projeção de glúteo e arredondamento. Então é isso que a gente quer. A gente quer trazer esse glúteo redondo e esse glúteo projetado. Trazendo isso aqui, esse arredondamento e aumentando a dorsal, a gente não tem mais um V-shape. A gente tem como quase um X, mas X com uma curvatura, né? Isso, exatamente. Então, seriam 2, 4, não, é isso aí. Então, assim, como a Gabi falou, hoje ela tá tendo um volume de treino bem alto, só focado em dorsais, pra gente poder dar mais essa projeção de uma dorsal mais alargada, digamos assim. E até pra, eu acho que a dorsal acompanhar a linha de ombro, né? Porque eu tenho isso aqui, se a gente traçar uma linha daqui... A cintura escapular dela é larga, isso. Quando a gente compara um pouquinho pra baixo aqui, né? Exatamente. Então o que a gente quer é, de fato, deixar na mesma linha, por isso que a gente tá treinando bastante dorsal, E a parte de glúteo... o glúteo, ele é um músculo que a gente pode trabalhar ele, como ele é muito grande, a gente pode trabalhar ele de diversas formas, mas como o caso dela foi questão de projeção, todos os treinos dela são foco no glúteo máximo, que vai poder ajudar nessa parte da projeção. Dele, em vez de, tipo, sei lá, ficar deste tamanho, ele vai fazer isso aqui. E uma sacada que eu tive... Isso de lado, né? Isso de lado. Isso que eu tô falando de lado, né? Posso trazer mais um ponto em relação ao meu físico, que eu observo? Pode.
O meu glúteo, eu não vejo ele, às vezes, tão arredondado e projetado. Eu vejo ele alongado. Tanto que, qual que era o nosso medo? E teve uma atualização que, se eu achar foto, eu posto aqui. Eu tava bem hard, eu acho que tava faltando umas 3, 4 semanas. Acho que faltava umas 4. Faltava 4 Só que semanas. ela tava muito Eu condicionada. tava muito condicionada já. Logo, depois daquele dia, eu tive um dia inteiro de refeed mesmo, assim, sabe? De carbo bem alto. Mas qual que era o problema? Quando eu posava, dependendo da força que eu colocava pra posar de Tava costas, pressando demais a gota. a minha gota puxa muito. Então, por isso que eu digo, às vezes o meu glúteo, é o principal desafio que a gente tem. Além de projetar ele, Tentar arredondar mais ele tentar também. arredondar ele. Porque ele é alongado. Então, a gente não pode... E esse era o nosso medo também. Por isso que nas últimas semanas, o meu treino de glúteo foi fisioterapêutico. Justamente pra gente não estimular essa gota. Porque como a gente tava com muito medo, o treino da Gabi era basicamente 30 minutos de treino e só com a base de mini band. Eu acredito que não é nem medo. Eu acho que a gente tava perdido, incertos ali do que ia ser. A gente tinha uma expectativa e foi outra. E tá tudo certo. Vai lá, amor. E um último ponto sobre o treino dela que foi uma sacada mais pontual pra gente poder trabalhar em junção dos treinos de dorsal dela, que eu pensei. Como o ombro dela é algo que chama muita atenção, só que o braço dela é pequeno, Fininho. vamos fazer diferente. Vamos treinar braço. Ela tá treinando braço igual um homem agora, praticamente. Porque a gente conseguindo dar esse volume maior, tanto pro tríceps quanto pro bíceps dela, Vai diminuir essa diferença, né? vai diminuir essa diferença. Então, tipo assim, quando a gente for olhar depois a Gabi no palco, não vai ser aquela coisa discrepante de, nossa, o ombro dela tá chamando muita atenção. Não, vai ser uma coisa mais uniforme, porque o ombro vai estar, tipo assim, preenchidinho, mas o braço dela vai estar preenchido também. Então não vai dar tanto aquele tchan, assim, sabe? Tipo, meu Deus, que ombro gigantesco. Não, vai ficar uma coisa mais alinhada. Mais equilibrado. Isso, equilibrado. Eu acho que é nessa linha que a gente tá seguindo, né? Exato. Acho que é isso. Beleza. Nada mais pra pontuar referente ao treino. Não, beleza. Então, essas são as estratégias que a gente tá adotando pro próximo show. Que é logo, né? Eu vou trazer mais detalhes pra vocês. Eu pretendo fazer um diário de preparação. E até quando a gente estiver lá, trazer mais conteúdo pro YouTube. Mas eu acho que pra finalizar, o que eu percebi no show do Moscow Contest Japão, eu quero até trazer uma avaliação das meninas ali do top 10 pra vocês, que eu fiz no meu Instagram dos meus melhores amigos. O pessoal gostou bastante, acho que vale a pena compartilharem com o YouTube e deixar aqui registrado. Que é o quê? Se eu pudesse definir a Fit Model depois do show do Japão em 2 palavras, eu diria que é o quê? Delicadeza e harmonia. Isso. A gente olha um físico da Emily Channel, que foi a campeã e a primeira qualificada pro Olympia Fit Model. E é um físico extremamente delicado, ela como um todo delicada. E super equilibrado, então não tem nada que chama atenção. Às vezes o nosso ponto forte, que no meu caso eu sempre achei que era o ombro, é o que estraga. Então a gente não pode ter nada que, nossa, chame muita atenção. Principalmente ali na Fit Model, eu acredito, tá? E até trazendo essa parte da delicadeza e puxando para um outro detalhe que eu percebi, particularmente em relação à minha pose, a forma que eu poso e trazendo um pouco mais feedback da Sandy em relação até à pose que ela pontuou, que qual que era a minha preocupação? Eu sabia que eu seria uma das meninas mais baixas que tem ali. Eu sou Open A, era Open A no amador, tenho 1,55 e eu sabia que eu ia ser uma das mais baixinhas ali. E por uma orientação que a gente recebeu, e não quer dizer que essa orientação tá errada, gente, não é nada disso. É uma questão de que a gente vai tentando traçar estratégias e tentando decifrar o que seria melhor, porque a gente não tinha, de fato, um norte. Era eu posar
mais com o peito aberto, sempre com postura, até no desfile, na hora que eu desfilava e na hora que eu mais posasse retilínea. de forma reta, para eu não perder a altura. E isso, eu acho que transpareceu que eu tava travada. Eu olhando os vídeos, né, o que eu acho. Que parecia que eu tava muito travada, tipo assim, meu Deus, eu tenho que ficar assim toda hora e toda hora na postura. E também eu não achei que ficou algo delicado. Então, acho que isso também acho não, tenho certeza que isso também me prejudicou ali naquele momento. E um dos feedbacks, uma das pontuações da Sandy é que talvez lateralizar um pouquinho a pose para mostrar essa curvatura e também inclinar um pouco na mais. hora da pose. Só que eu tava, eu posava inclinada. Só que eu tava com medo de inclinar, por quê? Porque eu iria perder a altura. Só que não... o que eu percebi é que não tem muito isso da altura, tá? Não, a maioria das atletas, se vocês forem parar pra ver, elas não... todas, basicamente, posam de forma mais inclinada, assim. Exato. E eu achava que a altura eles poderia me prejudicar ali no line-up. Tipo, eu sou a mais baixinha, isso vai ser algo ruim. Justamente porque o nome da categoria é Fit Model. Então, quando a gente pensa em uma modelo fitness, eu penso em alguém alta já. Era essa o que eu tava puxando. Só que até no show eu me senti mais segura quando eu cheguei lá e eu vi outras meninas Open As. Eu vi muita menina Open B. Bastante, inclusive. Open B, eu acho que Open B e C eram as que mais tinham. Também tinha uma galera legal. E Open D, que são as mais altas, eu não vi tanto. Mas quando a gente olha pro top 10, a gente tem todas as alturas. A gente tem desde a A até a D. Então, cara, eu acho que são pontos e são aprendizados que a gente vai levar. E como eu disse, independente do resultado, valeu muito a pena. Nossa, eu acho que ter a experiência de estar nesse primeiro show, de conversar com o pessoal lá, é muito valioso. De ter as trocas entre as atletas, de conhecer os árbitros, conhecer um novo país, nem se fala, né, amor? O Japão é uma experiência incrível. Já queremos voltar. O Japão tem o nosso coração. Se vocês quiserem saber tudo que aconteceu no Japão e tudo mais, vão no meu Instagram. A gente tem no Insta do Matheus. Também tem destaque de tudo que a gente passou lá, do que o Matheus comeu, porque o Matheus aproveitou bastante. De como que é as coisas no Japão. A gente gravou pro Insta mais esse momento. Mas pro próximo campeonato, a gente quer trazer também pro YouTube, tanto no meu canal quanto no canal do Matheus. A gente quer trazer os vlogs, a gente quer trazer o que a gente tá vivendo para vocês acompanharem. E esse foi o vídeo de hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o meu feedback, como que a gente vai trabalhar daqui pra frente. E tomara que o próximo vídeo já seja anunciando o próximo campeonato. Será que é, amor? Não sei, vamos ver, né? Se o Matheus fechar, vai ser.